etapa do nosso curso, da nossa conversa sobre hermenêutica bíblica. E hoje, então, eu vou, como eu tinha falado antes, falar um pouquinho do método precisamente. E nós vamos aprender um pouco dos discípulos de Emaús, daquele texto que está no Lucas. E algo que eu quero enfocar bastante, que eu venho falado em outras vezes, é sobre a intencionalidade do nosso uso da Bíblia. E como a nossa intencionalidade mexe com os textos, às vezes. E como a nossa intencionalidade, a nossa agenda, às vezes faz a gente esquecer certas partes do texto e provoca interpretações nem sempre libertadoras. Então eu vou dar alguns exemplos disso e fazer alguns exercícios com vocês. Eu espero que a gente continue e siga firme nesse processo intencional de interpretação. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma conversa sobre os discípulos de Emaús. Provavelmente um casal, Cleofas e Maria. Cleofas era casado, se a gente for olhar em outros textos da Bíblia. E as comunidades do segundo século provavelmente utilizaram essa história como uma espécie de catequese para dar uma orientação sobre como a gente enfrentar o desespero, como a gente enfrentar o desânimo, como a gente enfrentar a desesperança. E como é que a Bíblia e a leitura da realidade, do contexto, podem nos ajudar a reconhecer Jesus e a voltar para o caminho e a se converter para a missão novamente, a não fugir da comunidade. Por isso eu estou intitulando essa apresentação como Caminhos de Cura e Libertação. A gente se curar da nossa decepção, às vezes da nossa cegueira imposta ou das nossas expectativas. Esse era o problema desse casal e de muitos outros, na verdade, companheiros e companheiras de Jesus. E também é um caminho de libertação, porque nos ajuda a entender como é que a gente usa a Bíblia ou como é que a Bíblia é usada para mudar a vida desse casal, para devolvê-los para a missão e para fazê-los entender e reconhecer Jesus no caminho. Então esse é o texto, se vocês quiserem abrir, Lucas 24, dos versículos 13 até o 35. Então o objetivo dessa catequese toda eu coloquei como 5. Um é ler a realidade, ou seja, entender de política aqui entendida como bem comum, entender da organização da vida, da nossa casa comum e da nossa própria realidade como pessoa. O segundo aspecto é, obviamente, como é que a gente interpreta as Sagradas Escrituras intencionalmente, do mesmo jeito que Jesus fez, nos versículos 25, 26 e 27. Quer dizer, ele usou alguns textos bíblicos para falar dele, ele usou para falar aquilo que lhe interessava e para aquilo que seria importante os discípulos saberem. Obviamente, fazer comunidade, fazer discípulos e discípulas, discipular as pessoas. Na comunhão anglicana esse é um grande projeto agora do discipulado intencional. Então a gente lê a Bíblia para juntar, para congregar, para fazer comunidade e para fazer discípulos e discípulas da missão. A gente lê a Bíblia e lê a realidade para poder aprender a partilhar, a acolher aquilo que é diferente da gente e a mudar de ideia. Vocês sabem que a relação, a convivência, o estudo e o diálogo sempre faz a gente mudar de ideia, sempre faz a gente se converter de alguma maneira. E o último objetivo é, claro, a conversão. E na nossa comunhão a gente sempre está falando da conversão para as 5 marcas da missão. Sempre entendendo que a missão não é nossa, a missão é de Deus e nós participamos dela. E aqui é só para lembrar quais são essas 5 marcas, porque elas são muito importantes na nossa leitura bíblica e na nossa missão para transformar o mundo. A primeira é proclamar as boas novas do reinado de Deus. A segunda é ensinar, batizar e nutrir novas pessoas crentes. A terceira é responder às necessidades humanas com amor. Essa é uma palavra muito importante. Procurar a transformação das estruturas injustas da sociedade, desafiar toda espécie de violência e buscar a paz e a reconciliação. Isso é uma grande prioridade da nossa comunhão. E lutar para salvaguardar a integridade da criação, sustentar e renovar a vida na Terra. Também uma grande prioridade da nossa comunhão. Então, a gente está lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, interpretando a Bíblia
para poder cumprir a missão de Deus que a nossa comunhão decidiu fazer assim. Então, nesse processo de leitura bíblica e nesses processos que a gente chama de hermenêuticas, nós temos pelo menos 3 passos. Cada passo, 3 áreas. E cada área, elas são muito importantes de serem cuidadosamente estudadas, né? Primeiro, a gente sempre começa com a realidade, com a experiência e com os recursos da comunidade, ontem e hoje. Quer dizer, a pergunta sobre o que está acontecendo é fundamental comigo, na comunidade onde eu vivo, no país onde eu vivo, na cidade onde eu vivo, mas também é muito importante quando você olha para o texto e também pergunta sobre o que está acontecendo. Então, a experiência, contar a história é muito fundamental. A gente nunca começa um estudo bíblico ou um processo hermenêutico sem olhar para a realidade. Você nunca começa um sermão ou uma interpretação de um texto sem perguntar o que está acontecendo nesses dias, sobre o que eu tenho que falar, quais corações eu tenho que acalentar. Lembra que Jesus usou a Bíblia, naquele texto, para mudar o espírito dos discípulos, mudar a visão dos discípulos e mudar a atitude dos discípulos. Esse é o nosso objetivo quando a gente vai ler a Bíblia. A gente não lê a Bíblia para saber mais sobre Jesus só, ou para saber mais sobre Deus, ou para ser individualmente uma pessoa melhor. Não, a gente lê a Bíblia para mudar a realidade. Minha realidade pessoal, a realidade da minha comunidade eclesial, a realidade da minha comunidade social, civil e o mundo. É o planeta onde eu vivo. E as atitudes e as perspectivas. Então, a primeira coisa é começar com nossa realidade. Segunda coisa é a gente olhar para a Bíblia, ler o texto. Aí essa é uma parte mais complicada, por isso é importante gastar tempo de estudar. O que a gente faz, na verdade, é reler a Bíblia, relê-la cuidadosamente, porque a nossa agenda, a nossa perspectiva importa. O jeito como eu leio o texto, o que eu quero ressaltar do texto, isso tem muito a ver mais comigo do que com o texto, né? Então, a primeira coisa muito fundamental é cuidar do texto, olhar para o texto devagar, cuidadosamente. É muito importante a gente empregar as nossas capacidades de observação, a nossa capacidade de racionalizar, de pensar, os nossos recursos críticos. Então, todo texto tem 4 aspectos, que começa com o tema, significa a gente está em frente ao texto. Então, vale muito a pena, quando você for ler um texto, fazer uma listinha. Quais são os assuntos desse texto? Do que esse texto está falando? Depois tem o aspecto do texto em si. Aí a gente vai estar dentro do texto. Então, é importante olhar as palavras que estão no texto, os verbos que estão no texto, as personagens do texto, o que é que as personagens fazem, como é que elas se relacionam entre elas, quais são as relações de poder, os conflitos que estão ali. Por que é que aquele texto está sendo lembrado ali? Depois a gente tem um outro aspecto que aí a gente sempre precisa de ajuda, porque nem sempre está no texto, né? É sobre qual é o aspecto sócio-histórico do texto. É ir um pouco atrás do texto. O que estava acontecendo na época em que o texto foi escrito? O que estava acontecendo na época em que o texto fala? E a gente termina de novo com a história do tema. A gente está de novo em frente ao texto. Quais são os temas, quais são os desafios que esse texto está propondo naquele tempo que o texto foi escrito e quem sabe para hoje? Por isso, o último aspecto é voltar para a realidade de novo. Fazendo esses, conversar sobre a nossa realidade, estudar o texto bíblico, interpretar o texto bíblico. A gente faz isso para quê? Para mudar a nossa realidade. Do mesmo jeito que a realidade dos discípulos foi mudada. Então, esse é um método muito conhecido que vocês podem colocar no Google se quiserem para estudar mais, que é o método ver, julgar e agir. Ok? Então vão lá, estudem mais, olhem no Google que vocês vão achar coisas muito interessantes.